Bem-vindos a mais uma aula do Sanarflix. O tema de hoje vai ser teste ergométrico. É um exame que com certeza alguém da sua família já fez, você já viu algum laudo, então hoje você vai entender os princípios desse exame. Nessa aula a gente vai falar, basicamente, sobre a fisiologia do fluxo coronário, que é fundamental para a gente entender as mudanças que acontecem no eletro do teste ergométrico, as indicações e contraindicações do exame, os protocolos que são usados nesse exame, o principal aqui, que é a resposta eletrocardiográfica. A gente vai falar também sobre a resposta hemodinâmica, que é a PA e a frequência cardíaca. Vamos falar sobre o score de Duke, que é um score prognóstico do exame, e por fim eu vou dar um exemplo desse exame para a gente entender esses conceitos. O teste ergométrico só existe porque esse genial médico holandês, William Einthoven, descobriu esse exame maravilhoso que é o eletrocardiograma. E lá no início do século XX, quando ele descreveu, olha como que era feito. Ó. Esse trambolho gigantesco tinha que colocar os pés e as mãos na água para conseguir transmitir melhor a corrente elétrica do coração. De lá para cá as coisas evoluíram. Mas antes de se criar o teste ergométrico, outro médico, o Master, pensou em avaliar a resposta cardíaca no esforço. E ele criou lá em 1929 a escada de Master. Então ele colocava o paciente monitorizando a pressão e a frequência e pedia para ele subir e descer essa escada. Com isso ele conseguia avaliar a resposta cardíaca ao esforço. Até que finalmente, lá em 1956, Bruce criou o primeiro protocolo para o teste ergométrico numa esteira rolante, e usando o elétron. E desde então isso aprimorou e se transformou num dos principais exames dentro da cardiologia. Para a gente entender as alterações então do teste ergométrico, o principal, o fundamental é entender esse gráfico aqui, que é do fluxo coronariano. Esse gráfico apresenta para a gente o fluxo que está ali no eixo Y em relação à porcentagem de estenose que está aqui. Então o que a gente vai ver aqui? Conforme eu tenho uma estenose, tem uma mudança na capacidade de fluxo coronariano. Essa linha vermelha seria o fluxo basal da coronária e a linha azul após a vasodilatação. Então, uma artéria que tem 0% de estenose, que está lá no começo, ela tem a capacidade de, do basal aqui, então um fluxo de 1, ela consegue subir até 5 vezes lá para cima, a linha azul. Então, ela consegue aumentar até 5 vezes o fluxo a depender da necessidade. Conforme eu vou aumentando a estenose, então ela vai ficando obstruída por aterosclerose, essa capacidade de vasodilatação diminui. Por quê? Porque a artéria que tem aterosclerose modifica a produção de vários hormônios autócrinos que ele libera, como o óxido nítrico, como a endotelina. Então tem uma modificação nessa capacidade de vasodilatação. O basal dessa artéria já está vasodilatado. E ela vai perdendo a capacidade de aumentar o calibre dela conforme a necessidade. Quando eu aumento isso para em torno aqui, ó, se eu olhar em 50% que está lá, eu consigo aumentar mais ou menos 4 vezes. Então, já perco um pouco. Quando eu chego em 70% de obstrução, eu só consigo subir até 3 vezes. Então, já perdi quase metade da minha capacidade de dilatação. E se eu estiver próximo de 100% entupido aqui, ó, 90%, 95%, aí eu basicamente não consigo aumentar o fluxo a depender. Essa diferença entre o basal e a vasodilatação máxima é chamada de reserva do fluxo coronariano. É a reserva que aquele vaso tem para o momento de necessidade. É o mesmo raciocínio com o dinheiro. Imagina que você tem uma poupança boa no banco. Então surge algum imprevisto, você tem que pagar uma dívida, você vai lá e tira da poupança. Essa é a reserva que você tem de dinheiro. A coronária tem essa reserva de capacidade de dilatação. Agora, se você já está andando no limite, uma coronária com 99% entupida, é aquela pessoa que não tem dinheiro na poupança. Se acontecer qualquer problema, eu preciso comprar uma comida e não tô sem grana. Então você vai ficar com fome. A coronária não consegue aumentar a capacidade dela de vasodilatar, não consegue aumentar o fluxo a depender da necessidade. Então a reserva de fluxo diminui a depender do grau de entupimento, de obstrução da coronária, e é isso que o teste ergométrico vai buscar, vai avaliar. Tanto o teste ergométrico quanto outros testes funcionais, como a cintilografia, como o eco sob estresse.
Então, como funciona o fluxo? O fluxo ele vai do epicárdio em direção ao endocárdio, porque os vasos são epicárdicos. Quando eu tenho uma obstrução, o fluxo diminui, mas quem vai sofrer mais é quem está lá no final, é o endocárdio, porque ele recebe sangue depois. O sangue vai sendo extraído na parte proximal, no epicárdio, e vai diminuindo o sangue lá para o endocárdio. Então, o que acontece aqui? Quando eu tenho isquemia, a isquemia segue essa direção, do endo para o epicárdio. Então, está aqui um exemplo. Se eu tenho uma artéria obstruída, eu tenho uma zona de perfusão daquela artéria. No minuto zero, eu não vou ter problema. Mas conforme vai passando o tempo, falta oxigênio ali, falta sangue, vai acontecendo uma zona de necrose que começa lá no endocárdio. E conforme esse tempo aumenta e eu não consigo reperfundir, ela continua entupida, a artéria obstruída, essa zona de necrose vai evoluir para uma necrose que a gente chama transmural. Então o início da isquemia ou da necrose é subendocárdio, porque é quem recebe o sangue por último, e ele vai evoluindo para transmural. Os padrões do eletro justamente refletem isso. Então, uma isquemia subendocárdica, que seria uma isquemia inicial, ela se apresenta como infra. E uma isquemia transmural, que seria uma isquemia mais tardia, mais grave, se apresenta como supra. Então é isso que a gente vê no eletro. Um eletro de isquemia subendocárdica, que é uma isquemia menos grave, se manifesta como infra. E uma isquemia transmural, que é mais grave, se manifesta como um supra do segmento ST. E é isso que a gente vai ver no teste ergométrico. E o esforço físico, o que ele faz com o organismo? Quando eu corro na esteira, eu aumento a demanda muscular por oxigênio, isso vai ter repercussões no coração. Primeiro, nosso sistema muscular ele vai ter uma vasodilatação, porque ele precisa receber mais sangue, e as células do músculo vão extrair mais oxigênio do coração, do sangue, perdão. Então isso vai exigir que o coração tenha um volume sistólico maior, vai exigir que o coração ejete mais sangue na circulação. Além disso, o nosso sistema nervoso central vai aumentar o simpático e diminuir o parasimpático. Isso vai levar ao quê? A taquicardia e aumento de pressão. Então, o resultado disso para o coração é que eu tenho um aumento de frequência cardíaca, um aumento do volume sistólico, que é igual a um aumento do débito cardíaco. Isso tudo gera aumento de demanda do miocárdio por oxigênio. Porque se o coração tem que trabalhar numa frequência mais rápida e ejetando mais, o nosso miócito vai precisar de mais oxigênio para trabalhar numa frequência mais alta, vai precisar de mais perfusão, mais fluxo coronariano para aqueles miócitos. Quais são as indicações do exame? A principal indicação que você vai ver é na investigação e no prognóstico da doença arterial coronária. Então, o paciente, eu quero saber se ele tem artérias obstruídas, se sugere, o exame sugere que ele tenha. Não é um exame anatômico, eu não vou conseguir ver a artéria, mas eu consigo ver a repercussão, eu consigo avaliar a reserva de fluxo coronariano ao esforço. Outras indicações, avaliar arritmias no esforço, eu posso avaliar a capacidade funcional do indivíduo de fazer esforço, consigo avaliar a pressão arterial dele durante o esforço, consigo também avaliar se o indivíduo tem um marca-passo, se o marca-passo funciona bem durante o esforço, e eu tenho algumas contraindicações. Se o paciente está com uma síndrome coronariana aguda, está sentindo dor, angina, eu não vou colocar ele para correr numa esteira, certo? Se o paciente tem arritmias graves, como taquicardia ventricular, não posso colocar ele para correr na esteira. Se ele tem uma estenose aórtica grave, ele pode sincopar no esforço. Se ele tem uma cardiomiopatia hipertrófica obstrutiva, então é o engrossamento do septo que gera uma obstrução à saída do ventrículo. Ele não pode fazer esforço, que ele pode sincopar. O paciente está com miocardite aguda, também não pode, se não consegue fazer exercício, então uma pessoa que tem uma doença articular, de coluna, que não consegue correr, não dá para colocar na esteira. E por último, uma hipertensão muito elevada, uma pressão sistólica acima de 200, uma diastólica de 110, porque a pressão sobe no exercício. E contraindicações específicas quando eu estou investigando doença coronária. Então não consigo avaliar a doença coronária se o eletro não for interpretável. Por quê? Porque, como a gente viu, o que a gente vai avaliar são as alterações do segmento ST, ou infra
ou supra. Se o eletro não é interpretável, não dá para eu avaliar. Quando que o eletro não é interpretável? Primeira situação, se eu tenho um bloqueio do ramo esquerdo. Então, lembra o bloqueio do ramo esquerdo? Eu tenho QRS largo, mais de 120 milissegundos. Ele é negativo em V1 e tem essa morfologia de torre em V6. A repolarização está totalmente alterada. Então, eu não consigo avaliar se ele tem um bloqueio de ramo esquerdo. Outra situação, se ele tem o que a gente chama de pré-excitação, que está relacionado com a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Pré-excitação é quando eu tenho um PR curto, como eu posso ver aqui, tem uma onda delta, ou seja, o QRS começa com essa parte um pouco mais lenta e altera a repolarização. Se o paciente tem isso no eletro, não dá para avaliar se ele vai ter isquemia no teste ergométrico. E por fim, se o paciente tem um marca-passo, porque o marca-passo faz o QRS ficar largo e altera a repolarização. Então, em nenhuma dessas situações, eu consigo avaliar a doença coronária no teste ergométrico. Quais são os protocolos para avaliação? A gente tem protocolos com circoergômetro, que não são tão feitos, que é quando o paciente vai pedalar. Ele não consegue aumentar tanto aí a frequência cardíaca e a pressão. Então ele pode ser indicado se o paciente tem alguma limitação neurológica para correr ou até osteomuscular. Então tem dor no joelho, porque dá um pouco menos de impacto. O que a gente mais usa é esteira rolante, porque você consegue avaliar melhor a frequência cardíaca e o consumo de oxigênio desse paciente, que é o chamado VO2. Então, o básico é usar esteira rolante. E como que a gente faz para avaliar? Existem protocolos chamados de rampa, em que você aumenta a intensidade de forma linear. Existem os protocolos escalonados, que eles são por degraus. Então, o que acontece? Eu começo com uma intensidade que é contínua durante um determinado tempo, uma velocidade, uma inclinação, e quando acaba aquele tempo, eu aumento para uma outra velocidade e inclinação. Então ele vai aumentando em degraus, não é um aumento contínuo. Os protocolos escalonados são muito mais utilizados para avaliar a doença coronária. Os em rampa são mais utilizados para avaliar a capacidade funcional, como, por exemplo, aqueles jogadores de futebol que vão começar num time, que fazem, por exemplo, um teste ergoespirométrico. Eles vão correr na esteira com a máscara para avaliar os gases. Aqui, como a gente está avaliando doença coronária, geralmente usa protocolo escalonado. E a gente tem dois protocolos principais. O primeiro, como eu já falei, é o protocolo Bruce, lá de 1956, que é usado até hoje. Então não precisa decorar esses números, é entender. Esse protocolo tem 7 estágios. Cada estágio tem 3 minutos. Começa com a velocidade baixa, 2,7 e 10% de inclinação. A pessoa fica 3 minutos assim, com essa velocidade e inclinação. Após os 3 minutos, a esteira acelera para 4 e inclina um pouco mais para 12. Fica 3 minutos assim, é o próximo degrau. Aí passou os 3 minutos, ela aumenta para 5,5 e inclina para 14. E assim vai até o 7º estágio. Então é feito por degraus de 3 minutos. Cada degrau nesse protocolo, cada estágio, tem 3 minutos. A gente tem também o protocolo Elestad, que é um protocolo que é de 2 minutos em cada degrau ou cada estágio. Então começa com 2,7 sem inclinação. Aumenta para 4,8 sem inclinação. E aí vai começando a inclinar e aumenta a velocidade. O Bruce, ele aumenta mais inclinação, enquanto o Elestad, velocidade. Bruce é mais usado para quem é mais idoso, quem não tem tanta aptidão física. O Elestad para quem é mais novo, que consegue correr mais. A resposta eletrocardiográfica ela é avaliada com os eletrodos, mas imagina colocar os eletrodos dos membros nas mãos como é feito no eletro de repouso, nos braços e nas pernas. Imagina você correr, você acha que o eletro ia ficar parado no braço ou na perna? Claro que não. Então, por isso, eles são puxados aqui para a região dos ombros e a região aqui do tórax, porque aí tem menos movimentação, o eletro fica menos tremido. Além disso, a gente tem as derivações tradicionais de V1 a V6 e tem uma específica, que é colocada no manúbrio em direção a V5, que é chamada de CM5. Essa derivação é bem específica para o teste ergométrico e consegue avaliar bem isquemia. Então, se você olhar no laudo lá que tem uma derivação CM5, essa derivação é assim, é do manúbrio em direção a V5.
Os padrões de desvio do ST. É isso que a gente vai avaliar no teste ergométrico. É se acontece infra ou acontece supra. Então, como que a gente avalia isso? O ponto J é o final do QRS e o início do segmento ST. A gente vai avaliar o infra no ponto Y, que está 80 milissegundos do ponto J. 80 milissegundos são 2 quadradinhos pequenos. Então a gente não avalia aqui o infra, a gente avalia a 2 quadradinhos do ponto J. Então a gente pode ter alguns outros padrões de alteração. Sem infra é isso, ele está na linha de base, no ponto Y. Eu posso ter um chamado ascendente rápido. O ponto J está um pouco mais embaixo, mas ele sobe bem rápido. E quando eu vou ver o ponto Y, que está 2 quadradinhos depois, tenho menos de 1 milímetro de infra. Eu posso ter também o chamado ascendente lento. Nesse caso, ó, o ponto J está aqui embaixo e ele sobe mais devagar. Quando eu vou ver o ponto Y, ele está a mais de 1 milímetro da linha de base que está aqui. Então, é assim que a gente avalia o infra, no ponto Y. Essas duas achados, quando não tem infra ou quando é um ascendente rápido, isso é normal. Agora, quando eu tenho um ascendente lento, é duvidoso. Então, muitas vezes, quando tem ascendente lento, o que vai ter no laudo? Não podemos descartar alterações de isquemia. Essa alteração aqui ela é duvidosa. A maioria das diretrizes internacionais falam para não considerar isso aqui como isquemia. A diretriz brasileira é meio ambígua quanto a isso. Então, se olhar um ascendente lento, você tem que ficar com dúvida se realmente tem isquemia ou não. Isso aqui aumenta o número de falso positivo do teste. As outras possibilidades de alteração do segmento ST, a gente tem o infra horizontal, então considerando o ponto J até o ponto Y, ele está horizontal e tem mais de 1 milímetro. A gente pode ter também um descendente, que é mais grave, ele vai descendo do ponto J em direção ao ponto Y. Esse é mais grave ainda. Então horizontal é ruim, descendente é muito ruim e tem o péssimo. O péssimo é o supra, é sinal que pode ter uma necrose transmural. Agora, o supra, diferente do infra, é avaliado exatamente no ponto J. Eu não vou calcular no ponto Y, eu calculo o supra no ponto J. Tem essa pequena diferença. Então, essas alterações são positivas para a isquemia. Se olhou isso no teste ergométrico, tem isquemia, aí não tem dúvida. Além da alteração do eletro, a gente pode avaliar também a pressão durante o esforço. O normal da pressão arterial é que ela suba pelo menos 30 milímetros de sistólica e até 10 da diastólica. Isso é o normal da pressão arterial durante o esforço. Eu posso ter uma hiperreatividade se a pressão for para acima de 18/9 já no segundo estágio. Então no Bruce seria depois dos primeiros 3 minutos ou no Elestad depois dos primeiros 2 minutos. Se a pressão rapidamente já foi para mais de 18, isso é uma hiperreatividade e está relacionada com hipertensão arterial. E a terceira situação é quando a pressão não sobe, quando a sistólica não sobe 30 milímetros, ou pior, quando a pressão cai. Isso é um sinal que eu tenho um déficit inotrópico, um déficit de capacidade de contração. Não é para isso acontecer. No esforço, a pressão tem que subir. Se ela não sobe ou se ela cai, esse paciente tem alguma doença grave. Pode ser uma estenose aórtica, pode ser até uma cardiomiopatia hipertrófica. Tem que investigar. Isso é sinal de gravidade. Em relação à frequência cardíaca, o que eu tenho? O normal é ter uma frequência cardíaca baseada na idade. Então, a frequência cardíaca máxima, a regrinha é 220 menos a idade. Então, exemplo, você tem 20 anos, a tua frequência cardíaca máxima vai ser 200. Se você fizer o máximo de esforço possível, ela vai ficar em 200. Qual seria o submáximo? É 0,85 disso, 85% da máxima. Esse é o objetivo do teste ergométrico, chegar pelo menos na frequência submáxima. Eu não preciso chegar na máxima, mas no mínimo na submáxima para eu conseguir avaliar melhor. Se eu não chego na submáxima, o exame não fica bem feito. Outra possibilidade que tem da frequência cardíaca, então, é de ter uma incompetência cronotrópica. É quando ele não chega aí nessa submáxima. Então, durante o esforço, a frequência cai, isso não é para acontecer. Se ele fica a menos de 30 batimentos da máxima, então, no exemplo, pessoa de 20 anos, a frequência máxima seria 200. Se durante o esforço ela não chegar nem a 170, ele tem uma incompetência para acelerar, uma incompetência cronotrópica.
e um índice cronotrópico abaixo de 0,8. O que é o índice cronotrópico? O índice cronotrópico é o pico que ele atingiu no esforço, menos o basal, sobre a frequência máxima pela idade, menos o basal. Então vamos usar o exemplo de um paciente, de uma pessoa que tem 20 anos e que no teste ela começou com 80 batimentos e chegou até 180. Então qual é o pico? 180. O basal, 80. Então em cima fica 100. Qual é a frequência máxima para a idade? Se tem 20 anos é 200 e o basal dela foi 80, então embaixo 120, 200 menos 80, 120. Quando eu faço essa relação, 100 sobre 120, isso vai dar mais ou menos 0,83. Então essa pessoa não tem um índice cronotrópico ruim, ela acelerou da forma adequada à frequência cardíaca. A avaliação que a gente pode fazer, além da pressão e da frequência, é da capacidade funcional. O que é isso? Para eu ter uma avaliação de alguma medida, eu preciso de um modelo. Então, quando eu vou avaliar peso, existe o modelo da grama, isso foi estabelecido. O que é 1 grama? Quando eu vou ter uma medida de distância, foi estabelecido o que é 1 metro. Para gasto energético, a gente tem o chamado MET, é o equivalente metabólico. Então, isso foi estabelecido pelo protocolo Bruce. No estágio 1, quem completa o estágio 1, 4 METs. Quem completa o estágio 2, 7 METs. E por aí vai. Existe uma tabela, isso também não precisa decorar, isso está disponível na internet, uma tabela da capacidade funcional pela idade. Então isso aqui é da diretriz americana. Então se você, por exemplo, que está me assistindo, tem menos de 29 anos, isso aqui seria o bom para você. Ó. Se você tem uma capacidade boa, você tem pelo menos 14 METs. Então você teria que, no mínimo, completar aqui o estágio 4 de Bruce. Então eu lanço esse desafio para você. Pega na internet o protocolo Bruce, vê como é que ele é feito, vai para a esteira do teu prédio ou da academia e tenta fazer esse protocolo. Vê até que estágio você aguenta e aí você vai conseguir saber como é a tua capacidade funcional. Se ela é boa, se ela é ruim, se você está precisando melhorar, fazer mais exercício. Faz esse teste, bem interessante. Você consegue fazer na esteira do prédio, tá bom? Então veja que isso varia de acordo com a idade. Para uma pessoa jovem, tem valores mais altos. Para uma pessoa mais idosa, valores mais baixos. E o score de Duke? O que é esse score? É um score prognóstico. Além de saber se o exame foi positivo ou negativo, eu posso avaliar o risco desse paciente tem de morrer por causa cardiovascular, de ter um infarto. O score de Duke, ele avalia o tempo que você fez exercício, menos 5 vezes o desnível do ST, tanto para baixo, infra, quanto para cima, que é o supra, menos 4 vezes o índice de angina. O que é esse índice de angina? 0 é que não teve angina. 1, ele teve angina, mas não parou o exercício. E o 2 é aquela angina limitante. O paciente fala, olha, está doendo demais o peito, eu não consigo mais, tem que parar a esteira. Então, quando eu faço essa conta, quanto mais positivo é o score, ou seja, quanto mais tempo de exercício ele faz e menos desvio de ST, menos angina ele tem, mais positivo é o score. Então, quando eu tenho um score acima de 5 pontos, ele tem um risco baixo de morrer, de ter infarto. Se ele tem um índice intermediário, entre menos 10 pontos até mais 4 pontos, ele tem esse risco aí mediano. Agora, se eu tenho um score muito negativo, menos de 10 negativo, isso é um risco alto de ter infarto ou de morrer do coração. Então, esse score de Duke é usado para uma avaliação prognóstica. E para finalizar, a gente vai ter um exemplo agora de um teste ergométrico de um paciente meu. É um homem de 65 anos que tem diabetes tipo 2, ele tinha uma angina atípica, ou seja, tinha dor no peito, mas não era sempre com exercício. Eu fiquei na dúvida se aquilo era doença coronariana ou não. Como é um homem diabético, com fator de risco, eu pedi um teste ergométrico para ele. Essa é a tabela do teste ergométrico que ele fez. Ele fez o score de Bruce. Então veja que cada estágio tem 3 minutos e tem a fase de recuperação depois. A gente avalia então a pressão arterial dele. Notem que a pressão arterial dele começou com 15/9, chegou a 19/9 e no final 14/9. Ou seja, ele teve uma resposta normal. A sistólica subiu até 30, mais de 30, subiu 40, né, de 15 para 19, e a diastólica permaneceu igual. Isso geralmente é o normal. Mas nota que ele começou hipertenso. Então talvez esse paciente seja hipertenso de base. E eu não sabia. Segundo, a frequência cardíaca.
Então a gente calcula, a frequência cardíaca máxima dele, 220 menos a idade, seria 156. A submáxima é 0,85% disso aqui, que daria 132. Então, para o teste dele ser adequado, ele teria que atingir no mínimo 132 batimentos, que foi o que aconteceu lá, ó. No final do esforço, como vocês podem ver nessa linha aqui, ó, ele atingiu 132 batimentos, que é a frequência submáxima. Isso não é uma coincidência. Geralmente, quem faz teste ergométrico para o esforço quando atinge a submáxima, porque não precisa atingir uma frequência maior. Se atingiu a submáxima, já é o que eu queria. E é por isso que quem usa antiarrítmico, como beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, o ideal é suspender o remédio antes, porque senão a frequência não sobe e eu não consigo avaliar direito se esse paciente tem isquemia ou não. E o terceiro ponto é a capacidade funcional. Ele conseguiu, pela tabelinha lá, 10,97 METs, que isso, para a idade dele, é uma capacidade funcional boa. Isso é uma informação importante, porque quem tem capacidade funcional abaixo de 10 METs, em geral, tem pior prognóstico. Agora a gente vai ver o traçado, que é o principal. Então, esse é o traçado inicial dele. Então, como a gente pode ver, não tem desvio do ST aqui, ó. No início ele está lá, caminhando, tranquilo, não tem desvio de ST. No pico do esforço, esse é o momento aqui em que ele atingiu 132 batimentos. Então esse foi o pico do esforço. Olha o que aconteceu com o segmento ST aqui, ó. Ele tem um infra, e esse infra é horizontal. O ponto que tem o maior infra, eu tenho aqui, ó, V6, está aqui embaixo, V5, V4. Eu tenho nas derivações inferiores lá embaixo, em AVF. O ponto que tem o maior infra é aqui, ó. Eu tenho um infra horizontal que chega até 3 milímetros contando no ponto Y. Então ele teve um infra horizontal, que é sinal de isquemia, de 3 milímetros. E quando ele está na recuperação, na fase de recuperação, esse infra diminui, mas se mantém. Ó. Ele mantém um infra de ST horizontal. Então esse teste é um teste positivo para isquemia, porque ele teve um infra horizontal, que é um infra positivo para isquemia. E se eu fizer o score de Duke, ele fez 10 minutos de esteira, então 10 minutos. Ele teve um infra de 3 milímetros, então é menos 5 vezes 3. E ele teve, durante o exame, eu não falei, mas vou falar agora, ele teve angina, mas não foi uma angina limitante. Então, score 1 de angina. Com isso, ele tem um score de Duke de menos 9. Isso é um risco intermediário de morrer do coração ou de ter um infarto. Então, esse paciente, eu pedi depois um cateterismo para ele, porque ele tem um exame positivo para isquemia. O que a gente viu na aula, então? A gente aprendeu sobre a fisiologia da coronária, aprendeu o conceito de reserva de fluxo coronariano, aprendeu indicações do exame, como a gente avalia a resposta eletrocardiográfica, que é com infra e com supra, a resposta da PA e da frequência cardíaca, e viu como o score de Duke pode ajudar a gente a avaliar o prognóstico desse paciente. Essas são as referências da aula e até a próxima.